E aí, galera, aqui é o professor Fernando e hoje nós vamos dar continuidade a mais uma aula de História Geral. Hoje, especialmente, iremos falar sobre o chamado período imperialismo, ou a época do imperialismo ou a era dos impérios, logo depois da nossa vinheta. Bem, galerinha, antes de começar o vídeo, gostaria que você compartilhasse, desse o seu like, tá? Dá o seu joinha aí bonitinho, ó. Viu? Dá o seu joinha, ó, beleza? O seu joinha. Compartilhe o vídeo e ative o sininho. Vamos lá, então. Conteúdo esse de muita importância para você, chamado Imperialismo no século XIX ou a Era do Imperialismo. Quando olhamos para a imagem, observamos o quê? Que dois camaradas europeus, representando seus seguintes países, França e Inglaterra, fazendo o quê? Fazendo a partilha, divisão do globo, divisão do mundo. Então podemos falar que essa política imperialista seria o quê? A grande corrida de conquista territorial que ocorreu no século XIX. Ok? Diante disso, podemos falar que o termo imperialismo sugere, obviamente, a chamada Era dos Impérios. Muito bem. O imperialismo do século XIX consistia em um tipo de política expansionista das principais nações europeias que tinham como objetivo a busca de mercado consumidor, de mão de obra barata e de matérias-primas para o desenvolvimento da indústria. Contudo, observamos que essa prática governamental, essa prática imperial que eles adotam, é uma prática vinculada ao novo modelo de capitalismo que surge então no globo. Esse novo modelo de capitalismo preparava-se para entrar na fase financeira, o que nós chamamos de capitalismo financeiro. O que seria então, professor, capitalismo financeiro? Olha só, as atividades produtivas e comerciais foram submetidas a instituições financeiras. Vamos colocar assim, banqueiros, empresas, multinacionais, através de empréstimos e financiamentos, ou ainda do controle acionário. Assim, no final do século XIX, o capitalismo transformou-se no que nós chamamos de capitalismo financeiro ou monopolista. E aí observamos que para conquistar um império, conquistar territórios, começa a criar as chamadas zonas de influência. Começa a adotar uma prática imperial em que eu vou mandar as pessoas que tem muita da Europa, que é um fator. Eu tenho um grande crescimento demográfico na Europa. E esse grande crescimento demográfico faz com que eu pegue e continue com um conjunto de pessoas, e esse conjunto de pessoas migram para outras regiões. Essas pessoas europeias que irão migrar para outras regiões irão custear essas empresas, custear essas multinacionais nesses locais, buscando então o auxílio e a ajuda de quem? A ajuda de líderes que estão naquela região, podemos falar líderes tribais. Então eu começo a criar um grupo politizado na região em nome do meu império, e seja do Império Inglês, seja do Império Francês. Suave até aí. Contudo, essa prática de império, essa era dos impérios, se caracteriza com o que nós chamamos de neocolonialismo. Significado? Neocolonialismo, novo colonialismo, que podemos dizer que é a dominação econômica, política, cultural, social dos poderios capitalistas europeus sobre algumas regiões dos continentes asiático e africano no século XIX e século XX. Os líderes foram o Reino Unido, Bélgica, Prússia, França e Itália. Os dominados foram a África, exceto a Libéria e Etiópia, a Ásia, Oceania e a América Latina. Podemos falar então desse imperialismo no caso da América Latina, especialmente dos Estados Unidos. Você observa aí na imagem superior no vídeo que eu tenho um cartaz imperial mostrando o que? A Liberté, tá? Um símbolo da mulher representando a França, chegando nas suas colônias francesas. Contudo, uma coisa que é muito comum que o aluno se confunde: quais são as características desse neocolonialismo comparado ao colonialismo do século XVI? Observe esse quadro resumo. No colonialismo europeu do século XVI, nós temos uma área de dominação. A área de dominação no século XVI era o continente americano. Já no século XIX, o neocolonialismo ele vai agir especialmente na África, na Ásia e na Oceania. Já no século XVI, a fase do capitalismo, que nós chamamos de capitalismo mercantilista, comercial, tá? Onde eu vou encontrar aqueles 4 fatorizinhos básicos: metalismo, balança comercial favorável, protecionismo, monopólio.
Já no século XIX, o que vai marcar a fase do capitalismo é o que nós chamamos de capitalismo financeiro e monopolista industrial, dentro do contexto da Segunda Revolução Industrial. Os principais patrocinadores da empreitada do colonialismo do século XVI eram burguesias comerciais e o Estado dos metropolitanos europeus, os chamados Estados absolutistas. Já no século XIX, quem financiava essa empreitada era nada mais nada menos que a burguesia financeira industrial, os estados da Europa, América do Norte, como Estados Unidos, na Ásia, o Japão. Qual o objetivo, então, no século XVI, desse colonialismo? Garantia de mercado consumidor para a produção de economia europeia, garantia de exploração de produtos coloniais como artigos tropicais e metais preciosos. Já no século XIX, o objetivo era qual? Reservas de mercado para a produção industrial, garantias de fornecimento de matérias-primas como carvão, ferro, petróleo e metais não ferrosos, controle dos mercados externos para o investimento de capitais excedentes. Justificativa ideológica? Lá no século XVI, a busca e expansão da fé católica. Só que a fé cristã, a fé católica, não só católica, protestante também, a fé cristã. Já no neocolonialismo, a missão civilizadora de espalhar o progresso técnico-científico pelo... Beleza? Galera, isso aqui é o conceito de imperialismo e conceito de neocolonialismo. No vídeo de hoje você tem que entender que esse imperialismo é uma prática de dominação territorial através do capitalismo financeiro, onde existem diferenças do colonialismo do século XVI para o colonialismo do século XIX. Se você gostou do vídeo, dá o seu like, compartilha e inscreva-se no canal. Aqui é o Professor Fernando, do canal História Fácil. Fui!